Bora começar com a fisiologia do sistema respiratório? E aí eu quero começar com vocês explicando o que é o muco e por que há a formação de esputo. Esputo é o que? O nome técnico para catarro. E sim, eu vou continuar olhando para minha mesa porque eu não tenho nojo quando é de animais. Mas quando é de gente eu tenho nojo. Se eu olhar, vocês vão ver eu tendo ânsia de vômito. E uma curiosidade. Eu estou gripada, bem no dia de gravar a fisiologia do esputo, do catarro. Para que vocês precisam entender isso aqui? Na hora de medicar o seu paciente utilizando expectorantes, você precisa entender a fisiologia do muco e a formação do catarro, porque o muco é quando é a fisiologia normal. O catarro é quando, né, tem alguma alteração lá, alguma infecção, alguma inflamação, beleza? Então vamos lá, deixa eu olhar aqui só para baixo, deixa eu tirar essa imagem. Aê, agora eu posso abrir o olho. Vamos lá? Vocês são obrigados a olhar. Então vamos entender a fisiologia aqui do muco e a fisiologia do esputo, do catarro. Olha só. Os animais, nós também, nós produzimos muco o dia todo. Ah, prof, eu não produzo. Produz, você engole e nem vê. Vou te contar por quê. O muco faz parte de uma barreira física do sistema imune, ou seja, o seu organismo tentando expulsar patógenos, vírus, bactérias, tentando expulsar partículas que entram no trato respiratório. Uai, prof, como assim? Como assim? Por exemplo, se o seu paciente, um cachorrinho, tá lá no meio de sei lá, pegou fogo lá no cerrado e ele tá lá, você tá lá apagando fogo, ele tá lá no meio. Ele vai inalar e na fumaça existem partículas que ele pode inalar e ir para dentro do pulmão. Ou se, por exemplo, você vai campear o gado, né? E aí seu cachorro vai junto, né, Todd? Todd é meu cachorro. Aí, tá deitado aqui. Ele toda vez que eu gravo aula, ele tá aqui deitado do meu lado. É o meu assistente. Aí, você lá tá lá campeando o gato, você tá lá no cavalo, o cachorrinho tá lá te acompanhando, ajudando. Passa um indivíduo de carro. Na época da seca, uma estrada sem asfalto. Ô, gente, pelo amor de Deus, faz não, passa devagar. Tem uns indivíduos que passam 200 por hora. Ou, assim, a não ser que você esteja com algum problema, né? Que você tem que chegar rápido no lugar que você tá indo, seja uma emergência. Faz isso não, moço. Primeiro que você assusta o animal, né? O cavalo. Segundo, que a gente inala a poeira, entende? Na poeira nós temos partículas também que podem entrar e a produção de muco diária é uma barreira física, uma tentativa de tirar, sejam partículas ou sejam patógenos. Do sistema imune, a gente tem outras barreiras, lembra? As barreiras físicas são pele, impedindo, né, parasitas de entrarem no seu corpo pela pele, apesar que às vezes não consegue, mas tudo bem. A gente tem a produção de urina. O que é a urina? É uma tentativa de limpar o sangue. Você está limpando, filtrando seu sangue, mandando aquilo embora, as impurezas e o excesso embora. A diarreia é uma lavagem do intestino para poder tirar patógenos, partículas ali, entende? Então, a tosse, o espirro, tudo isso constitui barreiras físicas do seu sistema imune tentando tirar coisas que não prestam do seu corpo, ok? Vamos entender então primeiro como que é a fisiologia do muco. Aqui, ó. Eu gosto bastante desse vídeo, todas as aulas eu uso esse vídeo aqui. Eu procuro vídeos novos, mas não tem. Esse aqui é o melhor. Deixa eu mostrar aqui o canal. Olha, gente, que legal, eu tô inscrita e eu cliquei no curtir, porque eu gostei, né? É legal isso, não é? Então, vamos lá. Aqui é humano, tá? Mas tudo bem, a gente vai pegar como modelo. Tá aqui o pulmãozinho respirando, as vias aéreas. E a pessoa, ela vai inalar, né? Ela inala. E aí, essas partículas entram lá no trato respiratório. Bacana. As partículas entram no trato respiratório. Peraí que vai entrar. Quando chegar no trato respiratório, qual que é a ideia? Imagina que seja um patógeno, então a partícula, tá? A ideia é que as suas células em conjunto, né, elas sejam capazes de retirar isso. Daí elas vão trabalhar realmente em conjunto. Olha só.
que a gente vai ter? Deixa eu mostrar primeiro essa parte aqui. Depois a gente volta lá no vídeo. Ó, vamos pegar as células aqui na lateral. Nós vamos ter células ciliares, que são essas célulazinhas aqui, ó, que possuem os cílios. Já vou explicar sobre os cílios. Nós vamos ter células caliciformes, que vão produzir o muco. E nós temos glândulas também. Glândulas são um conjunto de células que se reúnem para também produzir muco. Aqui as células ciliares, aqui as células caliciformes e as glândulas do sistema respiratório para produzir esse muco. Então vamos lá. Primeiro, o que é esse muco? Esse muco ele é constituído por água e proteínas, como por exemplo, imunoglobulina. Lembra? Anticorpo? Anticorpo que não está pregado lá no linfócito B. Você não está entendendo o que eu estou falando? Vai lá, lá no meu canal do YouTube tem um curso, um mini curso lá de imunologia. Vocês precisam entender isso. Anticorpo é proteína. Quando o sistema imune libera ele, quando é uma proteína que é produzida e fica na membrana, fica... Eu não consigo explicar sem mostrar. Quando o sistema imune, o linfócito B, ele produz anticorpo, o anticorpo ele fica aqui, ó, na membrana. Quando o linfócito B libera esses anticorpos, isso aqui chama imunoglobulina. Eles acharam dois nomes. Anticorpo quando tá pregado, imunoglobulina quando tá solto. Então, nesse muco, nós temos imunoglobulinas, que são proteínas, né? Na verdade, são glicoproteínas. A gente tem outras proteínas também, a gente tem carboidrato e a gente tem lipídio. Como que funciona essa proporção? Ó, quando eu tô falando de muco, gente, deixa eu apagar isso aqui, porque só de ver já... Ai, vi. Eu agora, valeu, viu? Eu tentei sacanear vocês e me sacaneei. O muco, ele tem 95% de água, então eu vou colocar aqui assim, ó. Ele tem 95% de água. E ele tem cerca de 5% de carboidrato, lipídios e proteínas, inclusive imunoglobulina. Tá, alguns autores falam 80, 20, mas geralmente a gente acha na literatura 95% de água e 5% de muco. Tá bacana? Só que isso aqui não é divididinho, né? Ele fica misturado. No vídeo aqui vocês vão ver que eles dividem igual eu dividi aqui, mas isso aqui ele tá assim, misturado. Então a gente tem um muco imerso ali nessa água, né? E o que isso vai virar? Uma substância pegajosa. E a ideia é essa mesmo, olha só. As células caliciformes e essas glândulas, elas vão produzir o muco para isso aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, elas liberando, ó, legal, ó. Elas começam a liberar o muco, ó. Aqui, peraí que eu já vou explicar o patógeno caindo. Ah, filha, libera. Não é bem assim que ela libera, não, mas abre uma é por exocitose, né? Abre uma vesícula, mas tudo bem. Aqui a glândula também produzindo o muco. Tá, bacana. Tá aqui. Como que esse muco vai funcionar? Como uma barreira pegajosa. Os patógenos, ó. Prof, deixa o vídeo correr? Não, porque eu quero explicar, senão fica mais fácil assim. Ó, os patógenos ou as partículas, você respirou, se o paciente inalou e elas estão caindo aqui no muco, ó. Vai ficar preso nesse muco, tá vendo? Vai ficar não é dividido assim, tá, gente? Tá tudo misturado aqui, esquece essa parte azul, é muco e água. Aliás, o muco é água e essa substância. Qual que é a ideia? A ideia é que isso fique preso aqui e seja levado embora. Para onde? Vai sair do pulmão. A ideia é que isso saia do pulmão. Por quê, prof? Por que tem que ficar preso? Porque se essas substâncias ou patógenos entram em contato com a sua célula, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se a partícula entra em contato, vai fazer ligação com fosfolipídio da membrana, vai fazer ligação com proteína da membrana e vai estragar a sua célula. Ou matar a sua célula. Se é um patógeno, ele vai conseguir o que ele quer. Entrar, proliferar, cair na corrente sanguínea e ter um monte de fio. Entende? Então, isso funciona como uma barreira. Ah, tá, beleza, prof, tá preso, mas e aí? E aí que os cílios, tá vendo? Olha isso aqui. Os cílios vão movimentar numa única direção. Movimento unidirecional, peraí. Ó, eles vão movimentar. Eles vão funcionar
como a vassoura para tirar esse muco. Então, o patógeno vai caindo, ó, e ó, o movimento dos cílios vai levando isso embora. Prof, vai levando isso embora para onde? Ó, deixa eu mostrar aqui o movimento unidirecional. Olha que legal a gente vendo de cima, ó, tá vendo? Vem, chapa. Vem, chofa. Ó, leva embora. Para onde, gente? Isso vai subir pela traqueia e na traqueia você vai engolir isso. Seu paciente engole. Ou seja, o tempo todo, o seu paciente ele vai ficar engolindo essa substância. Ó, aqui tá mostrando os anticorpos sendo liberados. E tem uma propaganda da Sanarflix. Aqui tá mostrando os anticorpos sendo liberados no muco. As imunoglobulinas. Ó, o patógeno, a bactéria, tá aqui dentro do muco, ó. As imunoglobulinas virão aqui, vão sinalizar, vão fazer ligação química e mostrar para as outras células do sistema imune. Gente, olha, aqui tá o patógeno, bora destruir ele, tá? Por isso que a gente tem imunoglobulina também nesse muco. Então, querendo ou não, a gente tem dois mecanismos de defesa aqui. A gente tem o muco servindo como uma cola, e ele é isso, ele é uma cola, ele é pegajoso, para que os patógenos, as substâncias venham, grudem nele, e os cílios movimentam, empurram isso aqui, isso vem, sobe pela traqueia, para aqui na glote, né, na epiglote, e o seu paciente engole isso. Gente, você nem percebe isso, você tá engolindo o muco o tempo todo, você tá aqui, seu paciente tá aqui conversando, e ele tá engolindo esse muco, tá? A produção diária. Bacana. Só que é o seguinte. Aí, qual que é o segundo? Primeiro fato é por ser uma barreira física. Segundo fato, eu tenho as imunoglobulinas ali. Além de prender, eu ainda tenho as imunoglobulinas fazendo ligação química com, né? Vamos imaginar que seja um patógeno, com esse patógeno e avisando a célula do sistema imune. Cara, vamos matar isso aqui. Só que nem tudo é perfeito. Podem entrar substâncias, podem entrar patógenos. E quando entra, o que vai acontecer? Um processo inflamatório. As células do sistema imune serão chamadas, e a gente tem células do sistema imune aqui, né? A gente tem macrófago, a gente tem dendrítica que fica ali de sentinela, vigiando. E aí a gente vai ter uma formação agora de catarro. Como que é essa produção de catarro, prof? Isso inverte. Eu tenho uma menor liberação de água e uma maior liberação de carboidrato, lipídio e proteínas. Dentro dessas proteínas, principalmente as imunoglobulinas. Eu inverto isso. O que é? Gente, catarro é pegajoso, não é? É uma cola muito mais densa do que o muco. O muco é mais líquido, né? Cola, prof, cola. Mas quando tem um processo inflamatório, o que essas células entendem? Elas viram e falam assim, não, peraí, bora aumentar a produção, a liberação. Não vamos liberar tanta água, vamos liberar agora mais carboidrato, lipídio e proteína para isso ficar mais pegajoso ainda. Bacana? Porque se fica mais pegajoso, a chance do patógeno ficar ali colado é maior. Ok? Fisiologia, problema. Problema, fisiologia. Só que tem um detalhe. Como é que vai ficar esse cílio para empurrar esse catarro? Isso aqui vai ficar pesado agora, para poder mandar isso embora. Sua célula vai ter que trabalhar mais. Isso vai ficar pesado para ela empurrar. Outra coisa, se isso vira um descontrole, porque, gente, a célula é igual a gente, ela trabalha, mas tem hora que ela trabalha em excesso. Se isso, tá, tem gente que nunca trabalhou em excesso, mas tudo bem, pelo menos uma vez na vida, mesmo o preguiçoso, ele trabalhou em excesso. Talvez seja isso porque ele virou talvez seja esse o motivo dele ter virado depois preguiçoso, né? Falar, não, cansei. A célula, ela vai cansar, ela vai trabalhar em excesso. Outra coisa, por que o paciente, quando tá com um catarro, já há alguns dias, né, ele sente dificuldade para respirar? Eu tô com esputa, eu tô falando aqui pra vocês e eu já tô com dificuldade respiratória. Por quê? Além disso aqui ficar pesado, não vou ter uma troca gasosa eficiente. Eu não vou ter uma troca de O2 e dióxido de carbono aqui bonitinho, não. Essas células, elas não vão receber a quantidade correta.
Prof, produção de esputo é ruim? Não, ela não é ruim, ela é necessária. O que não pode acontecer é isso ficar de forma crônica, entende? Uma coisa que sempre perguntam, prof, e em relação à cor do catarro? Então vamos lá. Cor e consistência, né? Quando a gente tem uma... Não, peraí, cancelar. Quando a gente tem um catarro transparente, né? A gente tem um muco, catarro, tô falando de catarro. Quando a gente tem um catarro transparente, raciocina comigo, ele ainda está em transição. Eu tô começando a produzir catarro e deixando de produzir muco. Ou seja, aquilo é agudo, aquilo ainda tá no início. Ele é mais líquidozinho, ele é mais transparente, aquilo tá começando ainda. Então, se o paciente chega para você e ele tá escorrendo aquele líquido transparente e a pessoa fala, ah, começou ontem, pode acreditar nela. Realmente, começou há pouco tempo. Aquilo ainda tá naquela fase, ele tá saindo da fase de muco e indo para a fase de esputo. Agora, quando o catarro, o esputo, ele já começa a ser mais denso, mais viscoso, independente da cor aqui, tá? Quando ele começa a ser mais viscoso, você já... Opa, isso não é de agora. Isso já vem acontecendo há algum tempinho. E então, né, a gente já tem aqui, eu já tenho o esputo. Quando eu tenho um esputo na coloração amarelo, ou eu tenho um esputo verde, porque primeiro ele fica verde, depois ele fica... Não, primeiro ele fica amarelo, depois ele fica verde, né? Significa que o neutrófilo está morrendo pelo seu paciente. Essa coloração amarelo ou essa coloração verde significa que tem neutrófilo. Na coloração verde e na coloração amarela, ele libera algumas substâncias, pigmentos. Essas substâncias acabam colorindo esse catarro. Na hora que ele morre, acaba pigmentando esse catarro. Então, independente se o catarro está amarelo ou se ele está verde, significa que tem neutrófilo morrendo. Ou seja, significa que tem a presença de patógenos ali, ele está tentando destruir esses patógenos, ou seja, já tem uma infecção ali instaurada, ok? Beleza? É isso. Essa é a fisiologia do muco e do esputo. Simples, não é? É bem tranquilinho.